Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar. A exportação de café está em alta. O país embarcou 4 milhões e 200 mil sacas em abril. Esse número representa uma alta de 53% em relação ao mesmo mês de 2023. Os embarques de café em abril renderam a maior receita cambial da história para qualquer mês, ao atingirem 935 milhões e 300 mil dólares. Em volume, foram 4 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos, um recorde. Esse resultado significa aumento de 53,3% em volume e 52,6% em valor na comparação com o mesmo intervalo de 2023. Os dados constam no relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. No acumulado dos 10 meses do ano safra 2023-2024, as remessas cafeeiras do país ao exterior somam 39 milhões e 256 mil sacas, apresentando evolução de 28,5% na comparação com o registrado entre julho de 2022 e o fim de abril do ano passado. Nós tivemos mais um mês recorde da nossa série histórica. Já havíamos anunciado em março de 2024 números recordes e agora em abril também números recordes. Desde outubro de 2023, nós estamos exportando acima de 4 milhões de sacas, com exceção do mês de fevereiro, que é o mês mais curto. Isso demonstra a capacidade, a eficiência e esse trabalho impecável do comércio exportador de cafés do Brasil. Segundo o presidente do Secafé, as volumosas exportações registradas foram puxadas pelos cafés in natura, principalmente os canéforas. E no caso do mês de abril, nós tivemos também recorde tanto para os cafés verdes arábica quanto para os canéforas, ambos com crescimentos muito expressivos. A arábica crescendo 40% em relação a abril do ano anterior e os canéforas crescendo 445%. Os 10 principais compradores dos cafés do Brasil aumentaram as aquisições nos primeiros 4 meses deste ano. Os Estados Unidos lideram o ranking, importando 2 milhões e 669 mil sacas, ou 29,4% a mais frente ao primeiro quadrimestre de 2023, o que equivale a 16,4% das exportações totais. Todos os números mostram o compromisso, o desempenho, o respeito e a eficiência do setor exportador, que estamos buscando a ampliação da liderança absoluta do Brasil no comércio internacional. E isso é prosperidade para o Brasil, é índice de desenvolvimento humano para as regiões produtoras, é renda sustentável ao cafeicultor brasileiro. A inflação subiu 0,38% no mês de abril. Veja agora os motivos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial no país, registrou alta de 0,38% em abril deste ano. O indicador ficou acima do observado em março, quando subiu 0,16%. Os dados foram divulgados no dia 10 de maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice acumula a taxa de inflação de 1,8% no ano. Em 12 meses, o acúmulo chega a 3,69%. Os principais responsáveis pela inflação de abril foram os alimentos, os gastos com a saúde e cuidados pessoais. O grupo de despesas alimentação e bebidas registrou alta de preços de 0,7% no mês, puxada por itens como mamão, cebola e tomate. No grupo saúde e cuidados pessoais, a maior contribuição veio dos produtos farmacêuticos após a autorização do reajuste de até 4,5% nos preços dos medicamentos, que ocorreu no começo de abril. A Conab identificou novas áreas plantadas de soja e milho segunda safra em várias regiões do país. A estimativa para a produção na temporada está em 295 milhões e 450 mil toneladas de grãos. No entanto, as fortes chuvas registradas no Rio Grande do Sul podem trazer impactos negativos para o resultado final da safra. Para o milho, a Conab estima uma colheita de 111 milhões e 640 mil toneladas, uma redução de 15,4% se comparada com a semana anterior.
Em relação à soja, o levantamento aponta que, em virtude das condições climáticas ocorridas no Rio Grande do Sul, a produção brasileira de soja vai ficar 4,5% menor em relação à safra passada, com a estimativa de produção chegando a 147 milhões e 680 mil toneladas, apesar do aumento de 3,8% da área total cultivada. O motivo da baixa produtividade pode ser reflexo das condições climáticas adversas, com falta e excesso de chuva em épocas importantes no desenvolvimento da cultura. A gente fala agora das chuvas no sul do país. Produtores de cebola estão apreensivos. Desde o início de maio, fortes chuvas têm atingido o estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o governo do estado, 67% dos municípios encontram-se no momento em estado de calamidade devido aos alagamentos causados pelo excessivo volume pluviométrico. Esse cenário trouxe desdobramentos para a região produtora de São José do Norte, onde o acumulado de chuvas nas últimas 2 semanas foi de 160 milímetros, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A cidade não foi alagada. No entanto, por se localizar próxima à Lagoa dos Patos e ao Rio Grande, cujos níveis de água subiram consideravelmente, algumas áreas adjacentes onde existem canteiros de semeadura foram inundadas. Na região, o processo ocorre entre os meses de abril e agosto, e as sementes que haviam sido plantadas até o momento podem ter sido perdidas. Mas colaboradores do Hortifruti Sepeia afirmam ainda não ser possível quantificar a perda. Por conta disso, o plantio nos próximos meses pode ser prejudicado, abrindo uma lacuna de oferta na região futuramente. Já o cultivo da batata não foi gravemente afetado no Rio Grande do Sul, tanto que os produtores estão focados agora na próxima safra. Com 336 municípios em estado de calamidade pública devido às enchentes, segundo informações divulgadas pelo CPEA, com base nos dados do governo do Rio Grande do Sul, a situação é alarmante. Entre as regiões afetadas estão Bom Jesus e Ibiraiaras, importantes abastecedoras do mercado nacional de batata. Em Bom Jesus, as colheitas da safra das águas estão praticamente concluídas. Porém, os agricultores direcionam agora seus esforços para o cultivo de batata semente para a próxima safra. Felizmente, a maior parte dos plantios de batata ocorre na região serrana, área menos atingida pelas chuvas intensas. Apesar da preocupação, produtores locais afirmam que não houve danos substanciais às lavouras. Entretanto, há apreensão quanto à qualidade das batatas sementes produzidas, uma vez que os efeitos das condições climáticas podem se refletir na safra seguinte. Em Ibiraiaras, a situação produtiva é mais crítica. Tradicionalmente, a região inicia as colheitas da safra das secas entre o fim de abril e o início de maio. Contudo, as adversidades climáticas têm prejudicado esse começo. O excesso de chuva tem provocado o apodrecimento de grande parte das batatas nos campos, levando os produtores a estimarem uma significativa quebra na produtividade. A extensão total dos prejuízos só será conhecida após o início efetivo das colheitas, quando os agricultores poderão avaliar o impacto real das condições sobre as plantações. As previsões meteorológicas indicam a possibilidade de novos episódios de chuvas intensas no final de semana, o que pode agravar ainda mais os transtornos já enfrentados pelo Rio Grande do Sul. Mas a chuva prejudicou estradas e também pontes no Rio Grande do Sul. Com isso, a entrega de novos lotes de trigo foi afetada. As inundações no Rio Grande do Sul vêm preocupando, sobretudo, agentes de moinhos. A cultura de trigo está em entre-safra no estado. Segundo informações do CPEA, as estradas e pontes comprometidas têm limitado a entrega de novos lotes. Esse cenário elevou, sobretudo, os preços no Paraná e em São Paulo, uma vez que parte da demanda foi redirecionada para esses estados. No campo, triticultores devem começar a semeadura neste mês no Rio Grande do Sul. Apesar do solo estar saturado pelas chuvas, as maiores áreas de cultivo de trigo estão no noroeste do estado, região menos afetada pelas intensas chuvas, e isso segundo informações do CPEA. Já no Paraná, as atividades estão avançando. E a gente segue falando da tragédia no Rio Grande do Sul. Especialistas do CPEA estão atentos em relação à produção de soja.
Os recentes desastres naturais que assolaram o Rio Grande do Sul têm provocado um impacto significativo na produção e na exportação de soja do estado, segundo informações do CPEA. Com muitas áreas agrícolas prejudicadas pelas enchentes, a perspectiva de oferta da oleaginosa fica comprometida, gerando preocupações quanto à disponibilidade nacional. Para o CPEA, antes das enchentes, a expectativa para a produção de soja no Rio Grande do Sul poderia compensar as reduções nas colheitas das regiões Centro-Oeste e Sudeste, que foram afetadas por estiagens durante a safra 2023-2024. Mas agora, pesquisadores do CPEA observam que tais incertezas têm gerado um ambiente de comercialização agitado no mercado nacional de soja. Diante das perspectivas de escassez, o mercado interno busca garantir os estoques, enquanto a demanda externa pela soja e seus derivados permanece aquecida. Os preços estão nos níveis mais altos desde o início do ano. Em relação aos embarques, a Secretaria de Comércio Exterior informou que entre janeiro e abril deste ano, o Brasil registrou um recorde de exportação de soja, totalizando 36.790.000 toneladas. Esse volume representa um aumento de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. A chuva no sul não prejudicou a produção de tomate, mas o clima mais úmido tem preocupado os produtores pelo risco de doenças. Nos últimos dias, o estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado chuvas extremamente fortes. No feriado do Dia do Trabalhador, a tempestade afetou principalmente a faixa norte e a região metropolitana de Porto Alegre. Entre os dias 6 e 10 de maio, a equipe do Hortifruti CPEA esteve em contato com colaboradores da região de Caxias do Sul, que afirmam que as lavouras de tomates não foram alagadas, já que se trata de área de maior altitude e com relevo declivoso. No entanto, não há possibilidade, por enquanto, de escoamento da produção por questões logísticas, já que pontes e rodovias estão interditadas pelas enchentes. A incidência de bactérias aumentou e, devido às chuvas constantes, não foi possível realizar as pulverizações. Desde o momento das chuvas, havia cerca de 15% da safra para ser colhida em Caxias do Sul, devendo haver prejuízo de pelo menos 50% nessas áreas, por perdas causadas de produção e fitossanidade. Nas localidades mais baixas e próximas do Lago Guaíba, os danos causados pelas chuvas foram mais intensos. As roças localizadas em Feliz e São Sebastião do Caí foram inundadas e devem perder quase toda a produção restante. O lago em questão está acima da cota de inundação e vem afetando muitos municípios gaúchos. A Ceasa de Porto Alegre está fechada desde o dia 3 por conta das enchentes que tornam o funcionamento bloqueado. A expectativa é de que demore cerca de um mês até que a situação seja normalizada. O indicador de açúcar está em movimento de queda no mercado interno. Os preços do açúcar cristal seguem em queda no mercado spot de São Paulo. No acumulado dos 10 primeiros dias de maio, o indicador caiu 3,3%, fechando a R$ 138 a saca. Segundo pesquisadores do CPEA, a colheita e a moagem de cana-de-açúcar na safra 2024-2025 avançam sem interrupções, devido ao clima seco no estado de São Paulo. Assim, algumas usinas já detêm maior disponibilidade de açúcar para pronta entrega. Pesquisadores do CPEA explicam ainda que, diante da pressão exercida por compradores por volumes maiores a preços mais baixos, usinas cederam nos valores de suas ofertas, em especial para o cristal. 2 meses depois das fortes chuvas que atingiram Campos dos Goytacazes, no interior fluminense, algumas plantações da Baixada ainda estão inundadas. Dos 10 hectares de cana-de-açúcar plantada nas terras de Adriano, 4 já foram perdidas pela inundação. A propriedade fica na localidade de Restinga, na Baixada Campista. Após as chuvas intensas há cerca de 2 meses, o acúmulo de água ainda não escoou. Fizemos uma previsão de plantio de cana, a chuva veio bastante e prejudicou nós todos. Onde plantamos, perdemos. E aonde cortamos a cana para fazer o plantio, perdemos também, com muita água e muita chuva. A vala responsável por drenar a água do local para o canal da Andresa está obstruída. O produtor diz que há mais de 20 anos a estrutura não recebe manutenção. Os rios, os canais, está tudo sujo. Essa água já era para ter escoado já para os rios.
E vai fazer 2 meses ainda, você está vendo aí que tem água aqui na roça ainda. Eu estou querendo tirar a cana já mês que vem e não consigo tirar mês que vem. Dessa situação daqui vai levar mais 2 meses ainda. Não está funcionando. Tem que ter manutenção, tem que ter limpeza. A gente está lutando para isso. Precisa limpar, precisa dragar a vala, precisa ver negócio de manilha da passagem d'água do caminho do pessoal. Botar as manilhas novas para a água escoar. O início da safra de cana-de-açúcar está prevista para começar em junho e deve ultrapassar os 2 milhões de toneladas, 10% a mais do que no ano passado, segundo a previsão da Associação Fluminense dos Produtores de Cana, a Asflucan. Mas nas plantações inundadas, os produtores podem ficar apenas no prejuízo. A perda financeira para Adriano pode chegar a R$100 mil. Na região, ele acredita que pelo menos mais 20 produtores estão na mesma situação. Tá ali um vizinho meu ali do meu tio, ele já plantou 3 vezes a cana, porque não planta no final do ano, porque vem bastante chuva e enche d'água. No final do ano não veio. Aí nós fomos plantar agora em março, veio essa chuva de novo. Se for plantar no final do ano, vai acontecer o mesmo problema. Em nível nacional, a primeira estimativa da safra de cana-de-açúcar 2024 e 2025 indica que deve ser produzido 685 milhões de toneladas, uma redução de 3,8% em relação à safra anterior, diferente do cenário geral na região norte fluminense. Um ano com chuvas normais, coisa rara de acontecer em Campos, tá? Nós tivemos uma chuva quase todos os meses. Agosto, pelo menos, que nunca chove, choveu muito bem. Faltou um pouquinho de chuva em novembro e dezembro. Tá? Então nós estamos esperando um aumento de 10% na safra de cana. Daqui, pegando a Grisa, pegando Campos, São Francisco, os outros municípios no entorno aqui. Parte dessa cana vai para Paineiras. Em torno aí de 430, 440 mil toneladas de cana. Parte da cana vai para Canabrava, a gente não tem informação, não sei qual o volume que eles moem, a gente estima. Tá? A Coagro ano passado moeu 857 mil toneladas de cana, a perspectiva desse ano é moer 1 milhão de toneladas de cana. A Baixada Campista representa quase 200 mil toneladas de cana. A Baixada Campista nós temos uma long list nossa, que tem há 2 anos trabalhando, 2 anos, vai fazer 3 anos em janeiro próximo. Essa máquina já limpou mais de 250 quilômetros, fora intervenções em várias pontes, intervenções nossas nas comportas, tanto do terminal pesqueiro como do Flecha, intervenções na comporta do São Bento, ali depois da usina Bacelo, para adução de água e para evitar mais água na Baixada. Tá? Então nós viemos fazendo esse trabalho junto com a Prefeitura, com a Defesa Civil, a Secretaria de Agricultura, que nos fornece os barqueiros, e a Defesa Civil nos fornece o combustível, para a gente fazer esse trabalho. A estrada dos Ubais, que também ficou inundada e interditada por mais de 1 mês, está tomada por buracos, fator que dificulta o escoamento da produção. Quando teve a chuva, essa estrada ficou aqui mais ou menos quase 1,5 metros d'água. De 15 dias para cá que nós estamos conseguindo transitar aqui na estrada. Então, para ter o escoamento de cana, para ter tudo, precisa ter estrada boa para a gente andar. Entendeu? Tá esse caso que vocês estão vendo aí como é que tá a estrada. Supor, para mim parar uma cana ali na propriedade minha para me levar lá em Tocos, com a estrada boa eu levo em torno de 1 hora. Com essa péssima estrada aqui eu levo 2 horas. Gasta mais óleo diesel, mais pneu, a manutenção é maior. O prejuízo, o gasto é maior. Agora um exemplo que vem de fora. Uma linha de crédito especial tem ajudado os produtores rurais por toda a Europa. Queijaria ultramoderna, novo edifício para as vacas. Graças aos fundos europeus, esse produtor conseguiu modernizar as instalações aonde produz leite. O vasto e novo edifício, situado numa aldeia a mais de 1.000 metros de altitude, abriga cerca de 50 animais. O jovem substituiu em 2017. A produção ocorre desde 1979 e tudo era feito de forma manual. Mas com o passar dos anos e aumento da produção, o proprietário se viu obrigado a ceder e modernizar a fazenda. 600 mil euros foram utilizados para a modernização. Cerca de 40% deste valor veio de ajudas regionais e europeias. O jovem criador foi beneficiado com o Fundo Agrícola Europeu para Desenvolvimento Rural. O programa é um instrumento da política agrícola comum da Europa que visa promover a competitividade, a sustentabilidade e a diversificação das zonas
zonas rurais. Entre 2014 e 2020, a França foi o estado membro que recebeu a maior parte do dinheiro disponível, quase 11 milhões e meio de euros. E até 2027 deve receber outros 10 milhões para promover a agricultura no país. Estes fundos, geridos em parte pelos conselhos regionais, têm enfoque em 4 prioridades: a fixação de jovens agricultores, apoio às zonas sujeitas a catástrofes naturais, medidas agroambientais e climáticas e gestão pastoril de rebanhos sujeitos ao risco de predação. Para o jovem agricultor, o programa é um excelente impulso, além de ser uma prática mais fácil, já que não tem tanta burocracia. Desde 2019, graças a estes investimentos, uma oficina de queijos funciona ao lado do estábulo. 2 vezes por dia, após a ordenha, o agricultor veste um avental para transformar o leite em queijo. Ainda durante a ordenha, ele já incorpora fermentos lácticos, para que haja bactérias e uma boa acidificação do leite. Um moldador então amassa cada volume pressionando com os punhos. Os queijos então são colocados em prensa por cerca de 10 horas e depois armazenados em câmara fria, onde uma refinaria os coleta antes de comercializá-los. 80% dos leites das vacas desta fazenda são para a produção de queijos. A propriedade produz cerca de 22 mil queijos por ano. Hoje, o agricultor se diz satisfeito com as mudanças, especialmente no contexto atual, em que os custos aumentaram bastante. Abranger a produção foi essencial. Se tivesse ficado apenas com a produção leiteira, provavelmente a fazenda não resistiria ao tempo. A Conab divulgou um relatório com os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Culturas como arroz, soja e milho podem sofrer perdas. O estado do Rio Grande do Sul enfrenta uma catástrofe climática que tem causado significativos impactos nas atividades agrícolas. As chuvas intensas dos últimos dias têm provocado um aumento no nível dos rios, agravando a situação já crítica das lavouras gaúchas. De acordo com o boletim de monitoramento agrometeorológico da Conab, os principais efeitos nas principais culturas do estado são os seguintes. Parte das lavouras do milho, primeira safra, sofreu perda total em razão das enchentes. Em algumas regiões, embora em menor intensidade, há registros de germinação de grãos nas espigas devido ao excesso das precipitações. A colheita está progredindo lentamente, com cerca de 14% das lavouras ainda no campo. As fortes e constantes chuvas também impediram a colheita da soja, resultando em perdas produtivas e impactando negativamente a qualidade dos grãos. Segundo a Conab, as perdas variam entre 20% e 100%, dependendo da severidade da inundação e do estágio de desenvolvimento da cultura. Para amenizar as perdas, as colheitas foram intensificadas durante os períodos sem chuvas, mesmo sob condições de alta umidade. Até o momento, a colheita avançou em pelo menos 79% das lavouras. Para o arroz, a colheita está paralisada devido às intensas chuvas e inundações. Na zona sul do estado, resta cerca de 18% da área para ser colhida, enquanto na região central, 22% ainda aguardam colheita. O estado responde por 70% da produção nacional de arroz. Mesmo boa parte da safra já ter sido colhida, dados da Embrapa mostram que o Brasil consome cerca de 10 milhões de toneladas de arroz por ano. O Ministério da Agricultura ainda está avaliando, junto com os produtores, o tamanho do prejuízo para o setor produtivo do estado. O governo federal publicou medida provisória autorizando, em caráter excepcional, a Companhia Nacional de Abastecimento a importar até 1 milhão de toneladas de arroz beneficiado ou em casca para a recomposição dos estoques públicos. Segundo a Conab, o arroz importado não irá concorrer com os agricultores brasileiros, pois o produto comprado no comércio externo deve ser repassado apenas para pequenos mercados. A medida vale para esse ano. Não virá nesse primeiro momento arroz para o Rio Grande do Sul, nem para a região sul. Nós vamos levar para as capitais, onde tem maior índice de pessoas na insegurança alimentar. Queremos abastecer especialmente os pequenos e micros varejistas, esses que se abastecem, que compram nos grandes atacarejos, para evitar justamente que inflacione o preço para os consumidores. O Ministério da Agricultura flexibilizou as regras para o comércio de produtos de origem animal no Rio Grande do Sul. O comércio interestadual de produtos de origem animal de indústrias do Rio Grande do Sul foi autorizado pelo Ministério da Agricultura.
Os produtos precisam estar registrados em serviços de inspeção estadual, municipal ou vinculados a consórcios públicos de municípios. A medida foi publicada no último dia 16 de maio no Diário Oficial da União por portaria da Secretaria de Defesa Agropecuária da pasta. O objetivo é agilizar processos de inspeção. O estabelecimento deverá comprovar junto ao órgão responsável cadastrado que não foi atingido pelas enchentes de modo que comprometa a conservação e segurança dos produtos. Fica assegurado também que os produtores comercializados não tenham sido contaminados ou tenham tido conservação comprometida em razão da situação climática ligada às chuvas intensas. A guia de trânsito de produtos poderá ser emitida pela Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul. A flexibilização é válida por 90 dias. O clima atípico tem prejudicado o abate de boi gordo nos frigoríficos. Veja. Os preços do boi gordo seguem em queda. Segundo informações do CPEA, além das escalas de abate alongadas em muitos frigoríficos, a aproximação de dias mais frios tem criado a expectativa de aumento na oferta de lotes remanescentes de animais a pasto. No acumulado da primeira quinzena até o dia 14, o indicador do boi gordo CPEA B3 caiu 1%, fechando em R$ 227. No atacado da Grande São Paulo, a carcaça casada bovina acumula desvalorização de 0,8% na parcial deste mês, a R$ 16,23. Uma ferramenta tem ajudado o produtor rural na hora de alimentar o gado. É o coxo inteligente. Nós viemos conhecer os coxos inteligentes, que funcionam como um grande self-service e se destaca quem for mais econômico. Pode até não parecer, mas esses touros estão se preparando para uma prova muito importante. E ela envolve exatamente isso: comida, ou melhor, a eficiência alimentar dos animais participantes. Esses touros, eles chegaram há cerca de 3 semanas, então estamos finalizando um período de adaptação ao curral e adaptação à dieta. Então, o objetivo é identificar os animais mais eficientes. E, paralelamente a isso, por serem touros, toda a avaliação reprodutiva é de grande importância para a identificação dos animais melhoradores. A ferramenta que permite o controle de consumo individual é o coxo inteligente. Ele informa dados importantes sobre as porções diárias da dieta dos bovinos aos produtores. O coxo inteligente, ele tem a capacidade de forma automatizada de nos trazer informações a respeito do consumo do animal, consumo de alimento do animal, consumo de água também, e a plataforma de pesagem voluntária também nos traz informações a respeito do peso dos animais. E isso acontece de forma diária e individual. Os coxos eletrônicos possuem comedouros que registram a quantidade de alimento consumido por cada animal. A identificação dos touros é feita por um chip implantado na orelha. Todo esse sistema auxilia o produtor rural em uma matemática simples. O animal come menos, engorda mais, o que resulta em uma eficiência muito maior. A gente usa principalmente o consumo para um cálculo de medida de eficiência alimentar. Então, eficiência alimentar é a capacidade que esse animal tem de converter o que ele come, o alimento, em peso. Então, se a gente tem o consumo diário de alimento desses animais e a pesagem diária desses animais, a gente tem diariamente a eficiência de alimentar desses animais. Podemos usar a eficiência alimentar como um parâmetro de seleção dentro de um grupo, né? Um grupo uniforme, mantido na mesma condição, né? Todas as condições ambientais iguais, no mesmo curral de manejo, com a mesma dieta. Identificando os animais mais eficientes dentro de um lote, a gente tem um resultado que afeta a rentabilidade econômica do sistema. Porque se a gente tem animais que, para um mesmo ganho, comem menos, acaba que a rentabilidade econômica do sistema de produção é afetada. E vai além dos resultados. Os coxos também são uma alternativa de sustentabilidade. Esses animais comendo menos, eles defecam menos, então menos resíduos ambientais. Nós nos preocupamos somente com mensuração de consumo de alimentos. E o consumo de água é deixado
de lado. Mas o consumo de água, nós sabemos que influencia diretamente o consumo de alimentos. Então, eles estão positivamente correlacionados. E hoje, quando a gente fala de água e sustentabilidade ambiental, não dá para a gente fugir do consumo de água. Então, o consumo de água eficiente. Os animais mais eficientes no consumo de alimento, mas por que não identificar também os animais mais eficientes no consumo de água? Para quem está há pouco tempo no ramo, ter contato com uma tecnologia tão avançada traz perspectivas de como serão os próximos anos na área. Eu enxergo como sendo o futuro, porque eu acredito que é uma ferramenta que tende a ajudar bastante a gente da pecuária, todo mundo, porque a gente consegue, através dessa tecnologia de medir o consumo, tanto de alimentação como de água, selecionar melhores animais. Então, o melhoramento genético, esses coxos são um ponto primordial para o melhoramento genético. Então, a gente consegue ter um crivo de um animal que é melhor, tem uma melhor eficiência, tem uma melhor alimentação, melhor consumo. Então, para mim, é o futuro, esse é o futuro. O mercado de suínos vem apresentando alta, o impacto da necessidade de repor os estoques nos frigoríficos. O poder de compra de suinocultores paulistas frente ao farelo de soja vem caindo na parcial de maio. Isso porque, segundo informações do CPEA, a oleaginosa tem se valorizado mais que o animal vivo. Para ambos, o impulso vem da demanda aquecida. No caso do suíno, com a maior procura pela proteína, frigoríficos vêm buscando lotes extras de animais para abate. Quanto ao farelo, conforme a equipe de grãos do Centro de Estudos, as chuvas do Rio Grande do Sul impactaram negativamente a produção de soja, devendo limitar a oferta nacional. O que, por sua vez, já tem estimulado compradores a adquirirem novos volumes, visando assegurar seus estoques. Além disso, a forte demanda internacional por soja e derivados reforçou o cenário de alta nos preços. O Brasil deu um passo importante para testar a segurança fitossanitária das exportações de vegetais. É que o Ministério da Agricultura lançou a certificação fitossanitária eletrônica. O Brasil é um dos principais produtores agrícolas do mundo e um dos maiores exportadores de cereais, frutas, madeiras e outras fibras. Nós somos líder mundial em exportação de grãos. Em 2023, o Brasil exportou 193 milhões de toneladas, uma quantidade 24,3% superior na comparação com o ano de 2022. E cada produto precisa ter o atestado de sanidade para sair do país. Para isso, é necessário seguir normas e medidas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária ou regulamentações internacionais. O acompanhamento pode ser feito nas propriedades rurais ou nos estabelecimentos em que os produtos são embalados, processados ou beneficiados, como a Ceasa, por exemplo. Se estiver tudo ok, é emitido o certificado fitossanitário, documento necessário para a permissão de trânsito dos produtos vegetais. E ele agora será eletrônico, o que vai facilitar a vida do produtor rural e proporcionar mais segurança. É um documento de governo para governo que garante a sanidade da carga, que ela não traz risco ao país que está importando, só que ele transitava sempre entre privados. Então você tem um risco sempre muito elevado do documento ser extraviado, de ser fraudado, do documento demorar para chegar, porque ele era assinado, chancelado, carimbado. Então o estado da arte que a convenção estabeleceu vamos fazer uma certificação eletrônica, transmitir os documentos de maneira eletrônica. Não precisar tramitar papel, não precisar atrapalhar a vida do empresário, a busca de um documento, de um carimbo, coisas que a modernidade nos permitem, e com segurança, evita fraude, agilidade, evita extravios. Então, assim como já fizemos na certificação das proteínas animais, há pouco mais de um mês e uma semana que já está no ar funcionando, já 5.000 pedidos de certificações eletrônicas, 3.000 já liberados, quer dizer, liberou a vida das pessoas, dos empresários, e começamos esse dia histórico. Mais ou menos 12 anos a ANEC, a ANEA procuravam e pediam essa modernização. Centenas de pessoas precisaram de atendimento médico depois de consumirem um mel produzido na Turquia. A produção é milenar e chama a atenção de muita gente. Alguns consumidores juram que pode curar palpitações cardíacas, estômagos duvidosos e até impotência.
Mas todos os anos, centenas de pessoas acabam no hospital depois de se empanturrarem com o mel louco da Turquia. Mas esse apicultor está convencido de que o mel que as suas abelhas produzem nas montanhas acima do Mar Negro nunca causou problemas. Nos anos bons, suas colmeias, que estão localizadas numa pequena província no noroeste da Turquia, produzem até 350 quilos de mel. O verdejante Alpes ponticus é um lar de uma das subespécies de rododendro, cujas flores roxas gotejam pólen que dá a cor ao mel louco. Eles também contêm uma neurotoxina que pode retardar os batimentos cardíacos e também tem um efeito alucinógeno. O apicultor disse e afirma que o mel é muito bom para pessoas com hipertensão. De qualquer maneira, ter acesso a essa iguaria não é para qualquer um, afinal as colmeias, protegidas dos ursos gulosos por uma cerca elétrica, ficam ainda mais altas nas montanhas a 1.400 metros. É um produto muito específico. Mas consumir demais também pode causar uma queda rápida da pressão arterial, alertou o apicultor, que disse sempre testar o mel à medida que o tira da colmeia. Os médicos, que reconhecem as virtudes em pequenas doses homeopáticas, dizem que o mel pode retardar o fluxo de sangue para o cérebro, causando tonturas, desmaios e até alucinações. A intoxicação com mel louco foi documentada até na antiguidade. O historiador grego Estrabão, que nasceu na região do Mar Negro, disse que 3 das cortes romanas de Pompeu foram colocadas fora de ação por aliados do rei que deixaram potes de mel em seu caminho. E também apareceu no romance de Agatha Christie, A Noite das Bruxas, filmado no ano passado. A rainha do crime, que escreveu parte de Assassinato no Expresso do Oriente, em Istambul, fez com que uma das personagens matasse a própria filha com ele e até usou para dar visões ao detetive belga Poirot. Um outro caso curioso é de um jovem urso pardo que ganhou as manchetes em agosto de 2022, quando foi encontrado inconsciente perto de Comés, em uma província no outro extremo do Mar Negro da Turquia. Ele desmaiou depois de tanto comer, isso de acordo com o Ministério de Florestas e Agricultura. Um detalhe em particular despertou a atenção de médicos de uma região próxima. Segundo dados oficiais, mais de 80% dos pacientes intoxicados são homens com mais de 50 anos. Alguns acreditam que melhora o desempenho sexual. Para esse vendedor que possui mel na loja, que fica a 20 quilômetros de Rize, a recomendação é tomar uma colher de sopa de mel com o estômago vazio. Para clientes mais maduros em busca de um estímulo sexual, ele aconselha seu mel de castanha, que jura ser mais eficiente. Alguns produtores de arroz ainda calculam os prejuízos com as enchentes no Rio Grande do Sul. Os produtores de arroz estão sendo profundamente afetados no estado do Rio Grande do Sul, depois que fortes chuvas inundaram vários hectares de plantações. No ano normal, essa área aqui, 70 mil sacas aqui em 350 hectares. Esse ano nós vamos colher 50. Tapou tudo, arroz 2 metros de altura de água em cima. Lá foi perdido e muito mais gente. Aqui tem vizinhos do lado aqui também que perdeu 40, 50 hectares, cara menor. Foi muito complicado, muito complicado. O Rio Grande do Sul é, de longe, a maior região produtora de arroz do país, com 6 milhões e 900 mil toneladas produzidas no ano passado. E o alimento é indispensável no prato dos brasileiros. A partir do momento que o grão ele se molha, ele começa a inchar e ele começa a deteriorar, ele começa a se estragar. Então, isso vai dar uma boa quebra na produção. Faltava colher cerca de 15% dos cultivos antes da catástrofe, segundo o Instituto Regional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Para remediar qualquer escassez, mas também combater a especulação dos preços, o governo federal anunciou que passará a importar arroz. Mas a Associação dos Agricultores do Rio Grande do Sul garante que o Brasil não deve ser afetado pela escassez do produto para consumo interno neste ano. A região sul também é uma grande produtora de soja, além de carne de frango e suína. Já em outras regiões do país, a estiagem dificulta o trabalho de colheita da mandioca. E com oferta em baixa, os preços estão em alta.
A falta de chuvas desde o início de maio, na maior parte das regiões produtoras de mandioca, continua dificultando as atividades de colheita. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário, somado ao baixo interesse de produtores pela comercialização, resultaram em diminuição na oferta de matéria-prima às indústrias, impulsionando os preços após 4 semanas seguidas de quedas. Entre 13 e 17 de maio, a tonelada de mandioca posta-fecularia foi negociada a média nominal a prazo de R$ 417, alta de 2,8% frente à semana anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, porém, o atual valor está 39,5% abaixo. O preço da banana subiu na região produtora de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Entenda o motivo. A oferta limitada de banana fez com que os preços aumentassem em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, no fechamento do dia 17 de maio. A nanica de primeira qualidade foi comercializada a R$ 1,22 o quilo, alta de 6%. E a prata, no mesmo perfil, foi vendida a R$ 2,65 o quilo, valorização também de 6%. De acordo com informações do Hortifruti CPEA, a oferta da nanica e da prata seguiram controladas, cenário que continuará nos próximos meses. Devido ao fenômeno El Niño, que resultou no aumento das temperaturas e deixou o clima mais seco em alguns meses, produtores relataram que não há perspectiva de aumento de oferta na região no curto prazo. Dessa forma, produtores ficam na expectativa de que o preço continue subindo. E o clima tem favorecido a produção de alfaces. A gente explica. Tanto em Ibiúna quanto em Mogi das Cruzes e cidades paulistas, o cenário climático continua sendo favorável para as produções de alface. Mesmo com amplitudes térmicas elevadas, que no mesmo dia teve variações de 15 e 31 graus, não houve danos aos pés, mantendo eles com uma boa qualidade. A ocorrência de chuvas em volume satisfatório na semana do dia 13 de maio também foi um fator que favoreceu as produções, resultando até em sobras e, em alguns lugares, a necessidade de descarte. Dessa maneira, os preços da Americana e Mogi das Cruzes caíram 6%, finalizando a média de R$ 33 a caixa de 12 unidades. Em Ibiúna, a crespa também recuou e terminou a R$ 32 a caixa de 20 pés, um recuo de 2,5%. Para os próximos dias, a expectativa é de diminuição na demanda pela folhosa. Isso porque a queda das temperaturas no estado acaba desestimulando o consumo e o frio deve se intensificar cada vez mais com a aproximação do inverno. A empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais realizou o 13º dia de campo Café com Leite. Entre as novidades apresentadas estão as novas cultivares de café para a região. Cerca de 100 produtores participaram do evento, que contou com palestras sobre gestão financeira do agronegócio e o cenário atual da bovinocultura. Realizado pela empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, o Dia de Campo do Café e do Leite é uma oportunidade de trazer novidades em tecnologia e pesquisas no campo. A gente veio buscar conhecimento, conhecimento de novas variedades e aprender mais. A primeira novidade que a gente vem buscar aqui e a gente traz caravana de produtores é pegar os cultivares da EPAMIG. São variedades novas, resistentes a pragas e doenças. E eles desenvolveram esses cultivares e vai apresentar para os produtores aqui. Então a gente vem aqui, vê no campo o que eles estão produzindo, a gente passa a mão no pé de café, vê a estimativa do pé de café, o que eles estão produzindo e leva para as nossas propriedades. É onde nós pegamos novas tecnologias com aplicação para os produtores. E a gente compra também a semente aqui, eles vendem as sementes aqui. Então é um evento muito importante. A Débora tem uma propriedade em Três Pontas e veio buscar ideias para diversificação de renda na cafeicultura. Eu acho muito interessante e é um projeto que incentiva. Eu, no caso, estou querendo diversificar lavouras de café, plantação de abacate, plantação de flores. Então eu vim para me ficar mais por dentro e ter o apoio, da EPAMIG, por causa da geada que nós pegamos, a última geada. Agora que nós estamos começando a produzir de novo, eu já estou meio com medo da geada de novo, Então eu vou diversificar
diversificar, vou plantar abacate, vou plantar flores. Além de enfeitar a minha propriedade, eu vou ter um outro tipo de renda. Nas estações de campo, um dos temas abordados foi a legislação para a produção de queijos artesanais e os cuidados com a produção do leite. Eu acho muito importante os produtores estar atualizados nessa área, né, que gera lucro para eles, gera rentabilidade na sua fazenda, então eles têm que estar atualizados a todo momento. Eu vim buscar informações, que eu também sou filho de produtor, então para mim todas as informações que estão aqui podem ser aplicadas dentro da minha propriedade. O queijo, né, está presente, a gente toma café, almoça, lá em casa tem queijo direto, então é muito importante a gente ver a questão do queijo artesanal, as leis que estão empregando, né? A gente não é fornecedor, a gente não vende para fora, mas a gente tem um consumo interno, então eu acho importante a gente conhecer mais a fundo, né, porque a gente sabe muito superficial, veio de cultura, minha avó fazia, né, minha mãe também faz, então é bom a gente conhecer mais sobre o produto. Este talhão aqui a EPAMIG reservou para apresentar aos produtores 30 variedades diferentes de café. Essa daqui é a Catucaí 2SL. São todas variedades produzidas pela EPAMIG. Aqui no caso, a EPAMIG vem, ela colhe os frutos de cada pé que está sendo reservado e aí o produtor tem a oportunidade de ver de perto, né, a questão de produtividade, rentabilidade, peneira, e aí sim o produtor vai poder fazer a escolha correta de qual variedade ele vai levar para a fazenda dele. A EPAMIG, né, desenvolve pesquisas, né, desenvolve tecnologias, né, e é uma oportunidade aqueles envolvidos na cadeia, né, tanto do leite como do café, vir em loco ver essas novas tecnologias, né. No caso aqui a gente está falando de cultivares de café, né, é uma oportunidade, né, dos produtores aí que eles estão envolvidos, vir ver essas novas cultivares desenvolvidas não só pela EPAMIG, mas das outras instituições, ver em campo esse comportamento, né, e aí a partir daí ele decidir, né, tomar a decisão de plantar na sua propriedade, né? Então é uma tecnologia nova. Além dos desempenhos das novas cultivares de café, o produtor pôde entender ainda os cuidados com as ervas daninhas no cafeeiro. Segundo a pesquisadora da EPAMIG, algumas variedades têm se destacado na região. O que nós temos observado aqui neste ensaio, né, algumas cultivares destaques são a MGS Paraíso 2 da EPAMIG, uma cultivar de fruto vermelho, resistente à doença, muito produtiva e tem adaptado em diversas regiões aqui do sul de Minas. E também a Catucaí Pioneira, uma cultivar recém-lançada e que tem destacado muito bem aqui na nossa região. As melancias de Uruana, Goiás, têm abastecido aqui o mercado interno. Com o encerramento da safrinha de São Paulo, a oferta de melancias caiu em todo o Brasil. Assim, as frutas de Uruana, Goiás, passaram a ser as principais abastecedoras do mercado. Ainda assim, agentes consultados pelo Hortifruti CPEA comentaram que a disponibilidade seguiu abaixo a demanda, o que continuou o movimento de alta dos preços. Entre os dias 13 e 17 de maio, a melancia graúda teve média de R$ 2,59 o quilo em Goiás, um avanço de 10% em comparação com a semana anterior. Apesar do melhor ritmo de colheita nas lavouras goianas, o volume ainda não foi tão alto, permitindo uma nova valorização. É importante lembrar que as chuvas durante a florada refletiram em baixa produtividade, cenário que tende a ser revertido a partir do final deste mês. Os preços ainda podem continuar elevados na próxima semana, já que a oferta não deve crescer de uma maneira significativa. O preço de comercialização do melão subiu no campo e o motivo está no clima. No Nordeste, os preços do melão subiram entre 13 e 17 de maio, mesmo que em menor proporção em comparação com o atacado. Segundo informações da equipe do Hortifruti CPEA, a baixa oferta da fruta foi motivada pelo início atípico da safra do Vale do São Francisco, causado pelas chuvas frequentes, e da entre-safra no Rio Grande do Norte e no Ceará. O aumento da exportação potiguar cearense, mesmo em entre-safra, está diminuindo a disponibilidade do melão para o mercado interno.
No Rio Grande do Norte e no Ceará, o amarelo tipo 5 a 8 foi vendido por R$ 63,00 a caixa de 13 quilos em São Paulo, leve alta de 2%. No Vale do São Francisco, fechou em R$ 3,20 o quilo, um aumento de 13%. Segundo colaboradores do Centro de Estudos, as chuvas cessaram nas regiões produtoras nas últimas 2 semanas, e isso vai impactar positivamente na qualidade dos melões. E o Brasil é o 3º maior produtor mundial de frutas. Eu conversei com o Guilherme Coelho, que é presidente da Abrafrutas. 70% das nossas frutas vão para a Comunidade Comum Europeia. 15% das nossas frutas vão para os Estados Unidos. Cerca de 11%, 12% vai para a Inglaterra, Reino Unido. E o restante vai para o resto do mundo. Então, efetivamente, a Comunidade Comum Europeia detém uma fatia grande. Agora mesmo, no dia 4 a 6 de junho, eu estarei em companhia do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, indo a Pequim, que tem uma reunião que já existe há anos entre o vice-presidente do Brasil e o vice-presidente da China, onde eles discutem quanto se vendeu, se comprou, e o que foi que se vendeu, se comprou nos últimos 3 anos, e o que é que nós vamos fazer e prever do que é que vamos trocar de comércio nos próximos 3 anos. E aí vai ser assinado, se Deus permitir, a abertura da uva para a China. Então, dentro desse trabalho da Abrafrutas, o que nós fazemos sempre é abrir mercado. O ano passado nós estivemos na Índia, abrimos o limão, abrimos o avocado, agora vamos estar na China. E aí a nossa vida, viajar o mundo e juntar aquilo que os importadores querem de frutas com o que nós temos para mandar para eles. Olha, o interessante lhe dizer é que do ano passado, quando eu falei da Índia e falei da China, que eram mercados que a gente não penetrava, tá? E veja só, o mundo hoje dizem que tem 8 bilhões, mais ou menos, de habitantes. Só esses dois têm quase 3 bilhões. Então, nós estamos entrando em mercados importantes e com a grande quantidade de pessoas. Tá certo? Então, eu estou muito contente. A gente também está abrindo avocado e limão para os Estados Unidos. Tem muita coisa em curso. Mas esse da Índia já foi ok. E esse da China nós vamos comemorar, se Deus quiser, no dia 4 a 6, lá em Pequim. A comunidade de Riachinho, no norte de Minas, recebeu capacitações para apicultura e fruticultura. Uma troca de experiências entre jovens produtores rurais e especialistas. Foi assim a capacitação em fruticultura e apicultura, realizada em Riachinho, no norte de Minas. Essas capacitações que visam a valorização do homem do campo é fundamental para a FUCAM. As capacitações oferecidas durante esses 2 dias na Fundação estão trazendo conhecimento técnico, tanto para os nossos alunos, nossos cursistas e para a comunidade geral. A ação foi realizada pela Fundação Educacional Caio Martins, em conjunto com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e apoio da Emater e da Epamig. O objetivo é fomentar o desenvolvimento agrícola na região. Nesse trabalho conjunto, a gente vem buscando viabilizar, a execução de capacitações para jovens rurais em atividades agropecuárias, para o conhecimento de tecnologias, de inovações no setor do agronegócio e da agricultura familiar, para que a gente possa, no futuro, ter aí uma sucessão rural mais viável do ponto de vista econômico e mais viável do ponto de vista social para o nosso estado. Os participantes puderam aprender as técnicas corretas para o cultivo de frutas e verduras, desde o plantio até a colheita. O cuidado com as pragas também foi um tema debatido. É a mosca minadora, você está vendo? Ó. A apicultura foi outro tema-chave da capacitação. Na sede da FUCAM, em Riachinho, são produzidas 2 qualidades de mel. O trabalho ajuda na composição da renda de 12 famílias. Além disso, evidencia a importância das abelhas para a reprodução das plantas e incentiva a preservação ambiental. No Centro Educacional de Riachinho, temos ativo um projeto de apicultura denominado de
de flor em flor, um favo de mel, que beneficia diretamente 12 famílias oriundas do CAD único. Essas famílias obtêm, através da fundação, equipamentos, materiais apícolas, para montar o apiário na área da fundação. E todos os produtos oriundos desse apiário é recurso de renda para esses beneficiários. O coordenador da fundação explica que o mel de aroeira traz diversos benefícios para a saúde. O mais conhecido aqui da região, mais valorizado, é o mel de aroeira, que é extraído do exudato da aroeira, que é um mel diferenciado, um mel que tem propriedades medicinais, comprovado por pesquisas científicas, tanto como propriedades antibióticas, antibacterianas, que atua em prevenção de doenças estomacais como úlceras e gastrites. É um mel característico diferente, um mel mais escuro, com menor teor de acidez, um mel que não cristalina facilmente e é bem aceito no mercado consumidor. O próximo passo é expandir a área de comércio dos produtos. O apicultor, no caso, ele pode processar o seu mel em casa através de uma centrifugação dentro das normas de biossegurança, de higiene, envasando o mel em embalagens que tem várias no mercado, embalagens pequenas, médias, né? De 1 quilo. Ele pode também juntar com outros apicultores e vender quantidade grande em baldes e tambores. Tem a opção também de vender o própolis. A própolis, no caso, você vai fazer o extrato de própolis, que hoje também é uma demanda grande para aumentar essa imunidade, trabalhando com cera, com pólen, a geleia real e a própria cera também, que ele pode ou vender a cera ou ele processar e ter a cera alveolada. Essas capacitações estão acontecendo, principalmente hoje, a de apicultura, que trazem como registrar um apiário. É de suma importância para nossos beneficiários estar por dentro desse processo, para a gente conseguir o selo de certificação do nosso mel e conseguir vender nosso mel em todo o Brasil. Eu sempre acho que passa rápido. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app EAgro.